Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Claudineia, coordenadora pedagógica da entidade Fundifran no projeto Bahia Produtiva. E hoje estou aqui para apresentar para vocês 3 videoaulas que vão tratar da temática da piscicultura e sistema RAS de produção. O sistema RAS é o sistema de recirculação de água. E quem vai estar trazendo essas videoaulas, trazendo essa discussão, trazendo muitas orientações sobre essa temática, é a engenheira agrônoma Tâmara Pires, que tem bastante conhecimento na área e que vai trazer inicialmente para a gente um conteúdo teórico com várias informações que são importantes e necessárias e que os beneficiários do projeto precisam assistir para compreender melhor como funciona esse sistema. Bem, e na nossa primeira videoaula, Tâmara vai estar discutindo sobre o que é a aquicultura, Ela faz um histórico sobre a piscicultura no Brasil, apresenta esse processo de evolução da piscicultura até os dias atuais e contextualiza a prática, da piscicultura na região oeste da Bahia, que é a nossa região, tá bom? Então, nós vamos agora passar para a Tâmara para que ela possa trazer esse primeiro conteúdo da temática. Vamos lá, então? Olá, estamos aqui no encontro para falar sobre piscicultura e sistema RAS de produção. Então, a sigla RAS, quer dizer Sistema de Recirculação de Água, para a criação de peixes em sistema de recirculação de água. Eu me chamo Tâmara Andressa Pires Cedro, sou engenheira agrônoma, especialista em agronegócio e educação ambiental e mestre em ciências ambientais. Vamos iniciar nosso encontro com o conceito de aquicultura. Aquicultura é o processo de produção em cativeiro, ou seja, em condições controladas de organismos que vivem em ambientes predominantemente aquáticos. A aquicultura, ela envolve a produção de peixes, camarões, rãs, entra aí, a ranicultura, ostras e outras espécies com o objetivo de servirem como alimento. Dentro da aquicultura, nós temos aí o ramo da piscicultura, que envolve exclusivamente a criação de peixes em recintos, como tanques, para fins de consumo humano. Fazendo uma breve introdução sobre o histórico da piscicultura no Brasil, a criação de peixes ela foi introduzida pelos holandeses quando ocuparam o Nordeste, no século XVIII, e a partir da década de 30, a prática ela começou a se desenvolver com o povoamento de açudes públicos no Nordeste, destinados aí ao armazenamento de água e que permitiam também atender às necessidades de pesca das populações circunvizinhas dessas atividades. A partir aí da década de 60 e 70, foi introduzido um modelo de piscicultura popular, aplicado a pequenos produtores, com o objetivo de complementar a renda daquela estrutura familiar. Este modelo, ele se caracterizava pela escala de produção muito pequena e pelo sistema de criação extensivo. Na década de 90, surge, então, o fenômeno chamado pesca e pague, que revelou o fascínio dos brasileiros pela pesca e provocou um impressionante incremento na procura por peixes vivos. Neste momento, a piscicultura começou a tornar-se um negócio rentável. Em 2003, o governo federal criou a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, que foi transformada no Ministério da Pesca e Aquicultura a partir de 2009, sendo aí sucedido pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, atual.
A Secretaria, né, de Agricultura e Pesca é uma secretaria do MAPA, né, responsável pela formulação e implementação das políticas públicas para o implemento da produção de pescado no país. Então, o Ministério da Pesca ele foi extinto e deu-se lugar, né, novamente à Secretaria da Agricultura e Pesca. A produção de organismos aquáticos, né, no Brasil é baseada aí em regimes, em sua maioria, em sistemas semi-intensivos de produção. O peixe, né, como alimento, é rico, né, em nutrientes, e a piscicultura ela tem o objetivo, além de gerar renda, que é importante, né, para os produtores, tem uma grande importância que é oferecer à população, à sociedade, um alimento de qualidade. O peixe é um alimento facilmente digerível, rico em proteína, um baixo valor calórico e também uma excelente fonte de vitaminas e minerais. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o consumo anual de pescado de pelo menos 12 quilos por habitante ano. Em 2018, né, a produção de peixes mundialmente chegou, né, à faixa de 179 milhões de toneladas, sendo destes 156 milhões de toneladas para o consumo humano e aproximadamente 22 milhões de toneladas para uso não alimentares, né, como a produção de farinha ou óleo de peixe. A produção de peixes, né, a prática da piscicultura, ela é realizada em diferentes partes do mundo, né, desde as civilizações antigas. Muitos livros de história, né, contam a história de ancestrais, né, de outras civilizações antigas, a partir, né, de criações também do peixe. A Ásia é o maior continente produtor aquícola do mundo e a China ela é o maior país produtor, é um dos principais exportadores e o terceiro maior importador de peixes do mundo. Então, a China ela concentra a maior produção, né, de pescado, principalmente da espécie tilápia. O Brasil está no 13º lugar no ranking mundial da aquicultura e é o segundo maior produtor da América e o quarto maior em produção da espécie tilápia. A piscicultura ela cresceu consideravelmente no Brasil desde o final da década aí de 90 e possui um grande potencial de expansão, né? Isso se dá pelo Brasil possuir uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Hoje, né, possuímos aí cerca de 12% de toda a água doce superficial do planeta, mais de 4 milhões de hectares de barragens e reservatórios, uma extensão litoral, uma zona econômica exclusiva no Oceano Atlântico. Possuímos temperaturas amenas, que favorecem, né, a produção de peixes, um mercado consumidor consolidado, né, quem não gosta de um bom peixinho, a comunidade científica que apoia a produção sustentável de organismos aquáticos. Hoje nós temos a Embrapa exclusiva para a aquicultura. Então, a gente tem, né, a pesquisa voltada para a expansão também da aquicultura. A produção brasileira de peixes de cultivo, ela aumentou em 2020, né, com um crescimento aí de 5,95% em relação a 2019, passando de 758.006 toneladas em 2019 para 802.930 toneladas em 2020. Então, apesar, né, das grandes dificuldades que a gente acabou passando com a pandemia e com o piscicultor não foi diferente, a gente ainda teve esse crescimento considerável. A região Nordeste é a segunda região mais produtiva do país e em 2020 a produção atingiu aí a casa dos 151.240 toneladas de produção de peixes. A Bahia
ela ocupa a nona posição do ranking nacional de produção de peixes, com 30.270 toneladas em 2020, um crescimento aí de 5,8% na produção em relação a 2019. A espécie mais produzida no estado em 2020 também, né, em relação aos outros anos, foi a tilápia, com representação aí de 27 mil toneladas. A PeixeBR traz a informação de que, mesmo com os impactos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19, a piscicultura tem crescido no estado da Bahia, o que possibilita a mudança do status econômico do estado, com geração de emprego e também de renda. Aqui, né, um mapa só para a gente verificar esse crescimento durante, né, os anos, iniciando aí em 2014 até os últimos dados de 2020. Então, a gente vê esse crescimento ao longo dos anos. Alguns mais tímidos, né, como o crescimento aí de 2015 para 2016, né, de apenas 0,4%, mas que foi ganhando força, né, novamente nos anos que foram sucedendo. A prevalência, né, das espécies por região. Então, aqui no Nordeste, a gente tem um destaque, né, para a tilápia, mas também nós temos aí no sul, no sudeste do país, também o destaque para a tilápia. E nos outros estados, principalmente na Amazônia, para os peixes nativos, tambaqui, o pirarucu, o pacu, o pintado, acabam se destacando nessas regiões. No oeste da Bahia, nós somos o terceiro maior produtor de peixes do estado. Características favoráveis à atividade, nós temos aqui na região, que são as condições climáticas, disponibilidade de recursos hídricos, as políticas públicas voltadas para o fortalecimento da atividade, e somos a região maior produtora de tambaqui do estado. Então, em produção de peixes, né, de modo geral, a gente pede aí para a região ali de Sobradinho e para a região de Itaparica. Só que eles têm um destaque para a espécie da tilápia. E a gente acaba tomando esse espaço aí como maior produtor da espécie tambaqui. Alguns fatores, né, potencializam esse cultivo na região. Então, nós temos recursos hídricos, nós temos rios, nós temos água subterrânea, nós temos um aquífero muito abundante, né, o aquífero Urucuia. Temos produção de grãos, o que poderia, né, por exemplo, nos favorecer em relação à ração. Nossa ração ainda vem de fora, né, um preço pouco alto, mas é um ramo ainda a ser explorado, né, a produção de ração, já que a gente tem a matéria-prima aqui na nossa região. O clima, né, pode incomodar o ser humano um pouquinho, mas é muito favorável à criação de peixes, né, peixes tropicais na nossa região. O relevo consideravelmente plano, né, com pequenos declives. Então, a gente tem também acesso, né? Então, acesso ao mercado, temos rodovias, né, onde facilitaria esse acesso tanto da chegada, né, do escoamento da produção, como também da chegada dos insumos. E também, né, identificado alguns gargalos, né, na piscicultura da região. O baixo grau de estruturação da cadeia produtiva da piscicultura, quando a gente fala da cadeia, então, desde o início ali, da parte de alevinagem, da parte de captação de recursos para os insumos, até a parte de comercialização, ainda precisa ser estruturada, precisa que os produtores, junto com o setor público, se mobilizem para que realmente a atividade seja mais sustentável. Os altos custos de ração, falei para vocês, a nossa matéria-prima sai daqui, vai para outras regiões e volta em forma de ração. Então, isso também encarece o custo da ração. Oferta limitada de alevinos.
mas que tenha muitos produtores já investindo na produção de alevinos, ainda não consegue atender toda a demanda. O baixo profissionalismo e a falta de conhecimento técnico dos produtores. Temos informação, temos internet, claro que a gente não tem que acreditar em tudo, né? Temos aí as fake news, mas a gente ainda tem produtor realmente que não busca se capacitar, não busca novas tecnologias. Quando a gente fala de tecnologias, a gente não está falando de coisas de outro mundo. São técnicas simples que podem favorecer a piscicultura. A regularização, né, do licenciamento ambiental. Então, toda propriedade rural, ela precisa estar licenciada ambientalmente. E a piscicultura não é diferente. Então, precisa estar licenciada para receber políticas públicas, para receber crédito e para estar também, né, em dias com uma piscicultura mais sustentável, não só da parte social, econômica, mas também da parte ambiental. E ainda, né, muitos piscicultores encontram dificuldades no acesso ao crédito. Então, a falta, né, de alguns documentos de burocracia, ou também linhas de créditos voltadas para a piscicultura. Então, alguns piscicultores ainda encontram esse obstáculo no acesso ao crédito. E aí, né, a piscicultura, ela é dividida em sistemas de cultivo, então, podendo ser aí extensivo, semi-intensivo, intensivo e superintensivo. Quando a gente fala desses tipos de sistemas, né, muitas literaturas vêm trazendo, por exemplo, quantidade de peixes por metro quadrado para se enquadrar em um tipo desse sistema, a quantidade de água que é renovada, mas tudo isso vai de um conjunto, tá? Quando a gente fala do sistema de cultivo extensivo, refere-se ao ato de colocar os peixes em lagos ou represas, onde eles permanecem até a sua captura. Nesse tipo de sistema, não há o fornecimento de uma ração balanceada ou de suplementos, né, alimentares para os peixes. A alimentação, ela é exclusivamente natural. São os zooplânctons, os fitoplânctons, pequenos insetos, né, pequenas larvas, do qual os peixes se alimentam. O sistema, ele pode ser de policultivo, ou seja, mais de uma espécie, sem controle, né, de tamanho, de fase, quantidade de espécies. Então, realmente, né, essa parte mais extensiva. Não há renovação contínua de água, então não há o que a gente chama de TPA, que é a troca parcial da água. E também, nesse tipo de sistema, há baixa estocagem por viveiros, né? Até para a sobrevivência desses peixes, uma vez que não há a introdução de oxigênio e também de alimentos. A vantagem que temos em um sistema de cultivo extensivo é o pouco investimento que se dá nessa produção. E a desvantagem é que você também não investe, mas você tem uma baixa produtividade e uma lenta taxa de crescimento, uma vez que você não tem uma dieta alimentar desses peixes. Aqui só um exemplo, então é um alimento natural, poucos peixes no sistema de cultivo. No semi-intensivo, né, também é praticado em represas. São construídos, então, viveiros próprios para a criação comercial. Então, você já tem uma noção de construir tanques com simetrias parecidas, né, com tamanhos onde facilitem a despesca, né, a captura desses peixes. Então, tudo isso já conta em um sistema semi-intensivo. O fornecimento de alimentos geralmente já é constituído de ração, né, ou ainda com algumas alimentações alternativas, mas que já tem a introdução aí da ração. E temos ainda, né, um policultivo, né, podendo ser aí também criação de mais de uma espécie neste viveiro, ou neste, também conhecido neste tanque. Que outra esquematização? Então, a gente já tem aí o quê?
além do alimento natural, a inserção, né, da ração complementar e uma fertilidade orgânica e química presente nesse tanque, né, uma vez que tem a introdução também da ração. E o controle de entrada e de saída de água. No sistema intensivo, já utilizam-se viveiros construídos estritamente para criar peixes. Aqui já começa realmente pensar-se na exploração comercial dessa piscicultura, dessa criação. A finalidade do sistema é obter alta produtividade por metro quadrado. Com isso, precisa-se que haja uma alimentação com ração balanceada e adequada para cada espécie e de acordo com cada fase em que se encontra esse peixe. O manejo, ele já é mais criterioso, né? Precisa-se utilizar espécies que são adaptadas à criação em altas densidades, onde, né, essas taxas elas variam muito, mas podendo ser aí, né, de 1 a 3 peixes ou até mais, a depender, né, da inserção de oxigênio nesses tanques. Há uma maior taxa de renovação de água, né? Consequentemente, com uma alta estocagem, é necessário que haja essa renovação de água. E, geralmente, utiliza-se o monocultivo, né? O cultivo de apenas uma espécie por viveiro. Aqui um exemplo, então, a gente já tem a introdução, né, do oxigênio através, né, de aeradores ou outras fontes. Já tem um controle melhor de entrada e de saída de água e o alimento, né, exclusivo aí da ração e também, né, o alimento, os zooplânctons e fitoplânctons presentes nesta água. No sistema superintensivo, né, um tipo de criação aplicada nos cultivos, por exemplo, de tanques-redes ou também chamadas de gaiolas, e também nas raceways, que são tanques longos de alvenaria, né, de concreto, onde há o fluxo contínuo da água, ou seja, uma renovação contínua desse recurso hídrico. Então, o sistema ele já tem uma capacidade de altas densidades de estocagem, né, variando aí de 20 a 100 peixes por metro quadrado, ou até mais, dependendo do tipo de sistema, uma alta renovação de água, uma alimentação intensiva, né, então são ração nutricionalmente completa e com estabilidade na água, são aqueles pallets, né, que precisam ser bem estruturados para cada fase. Prega-se, né, o monocultivo, então cultivo de apenas uma espécie. A remoção dos metabólicos dos peixes é necessária, principalmente, né, desses metabólicos amoniacais e dos restos de alimentos, né, que entram em decomposição. E a disposição de oxigênio continuada também é indispensável nessa piscicultura superintensiva. Então, as altas densidades, elas também demandam grande alimento, grande renovação de água e grande reposição de oxigênio. Então, aqui estão alguns exemplos, né? O tanque régio, o sistema RAS, que a gente vai falar mais à frente, também é um sistema de cultivo super intensivo, com altas densidades de peixe. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.